Olá, bom dia. Vemos com mais um Deus encontra no seu dia, que caiu hoje. Hoje caiu no livro de Tobias, capítulo 1 que fala da vida exemplar de Tobit, pai de Tobias. A Bíblia vai contar que Tobit, ele era da tribo de Naftali, que era da Galileia, e eles foram levados cativo pelos assírios, cujo rei era Salmanasar. E, embora ele estava cativo, pelos assírios, ele não deixou de seguir a Deus. Ele continuava fiel a Deus, tinha as cerimônias lá, ele não participava. Quando tinha qualquer coisa que fosse envolver alguma imagem, alguma coisa dos deuses deles, dos deuses pagãos, ele fugia daquilo e ia para o templo de Deus adorar ali, prestar seu culto, fazer aquilo que ele sempre fez para Deus. A Bíblia diz que ele andava corretamente com Deus, mesmo estando em lugares que não era da mesma cultura dele, que não servia o mesmo Deus que ele permanecia fiel. E a Bíblia diz que diante disso, dessa fidelidade dele, Deus mudou, fez com que ele achasse graça aos olhos do rei, que o rei começou a dar liberdade para ele fazer o que ele quisesse. Ele podia entrar aí, mesmo sendo escravo, ele podia visitar os seus entes queridos, podia fazer o que ele queria. Ele tinha a carta branca do rei, porque Deus colocou isso no coração do rei, quebrantou o coração do rei para favorecer a ele. E fazendo isso, ele visitava, ele tinha o costume de enterrar os mortos de guerra, aqueles que eram que morriam. Ele sempre fazia isso, ele enterrava, ele fazia esse trabalho com muita dedicação ali. Ele não deixava que os seus entes, que os seus compatriotas fossem lançados em qualquer lugar. Ele sempre enterrava, ele fazia esse tipo de trabalho. Isso agradava a Deus, só que porém as outras pessoas ali não se agradavam disso. O povo não gostava, não o povo dele, mas o povo que ele estava cativo não gostava que ele fazia isso. Então começaram a se levantar contra ele, começaram a planejar o mal contra ele. A Bíblia fala que ele vai, sempre visitar os seus entes. Ele encontra um homem da sua tribo também ali, que estava passando por uma grande necessidade, e ele vai ali e empresta uma quantidade de prata que o rei havia dado para ele. Ele empresta para esse outro homem, que é amigo dele, que estava com um momento difícil, e pega um recibo. Então ele ajuda esse homem, fazia muitas coisas, ele distribuía uma quantia de dinheiro, ele sempre ajudava as pessoas. Porém, esse rei, a qual ele tinha total liberdade, que esse rei gostava dele, esse rei vem a falecer. Então seu filho, Senaqueribe, toma o reinado. Já com um pensamento diferente, ele começa a perseguir os judeus, porque ele odiava o povo judeu. E começaram a perseguir exatamente Tobit, porque Tobit ele cuidava dos mortos, ele fazia uma área ali que quase ninguém fazia. Ele começou a ser perseguido por isso, então ele teve que fugir com a sua família, e foi tomado todas as suas coisas, toda a sua terra ali. E a Bíblia diz que ele foge para um lugar, mas permanece firme a Deus, permanece fiel a Deus ali. E a Bíblia fala que os filhos de Senaqueribe mata ele com um certo tempo ali e toma o trono do rei de novo. Aí Mata o próprio pai. Mata o próprio pai. E aí os filhos tomam o reinado de novo, um dos filhos toma. Então o Tobit volta, sabendo que o seu inimigo tinha morrido, ele não seria mais perseguido. Ele volta. E quando ele volta, a Bíblia fala que os filhos do rei, de Senaqueribe, eles vão restituir tudo que já era dele mesmo, já antigamente. Então ele foi restituído como ele era de costume ali, sendo novamente os seus bens que ele tinha antigamente. Então aqui tem um pequeno resumo aqui, que mostra que eu entendi bem aqui, que uma pessoa, ela sendo fiel, não importa onde, no seu estado, no seu país, na sua cidade, onde ele estiver ali, que qualquer lugar que você esteja, se você for fiel a Deus, se você permanecer firme ali, não compactuando com as coisas que não agradam a Deus, Deus ele há de te livrar, ele há de te restituir segundo o seu merecimento ali. A Bíblia diz que Deus muda o coração do rei para favorecer ele. A pessoa, ele está como um escravo, cativo, o rei olha para ele e acha graça nele e começa a liberar ele de fazer o que ele quiser. É uma coisa que só um Deus para fazer, porque ele é inimigo. Ele não devia ter esse tipo de confiança do rei. O rei podia liberar ele e ir embora e não voltar mais, mas ele tinha confiança, o rei tinha confiança e liberava ele. Então ele teve muito favorecimento de Deus ali, mostrando que era diferente. Ele era uma pessoa diferente no meio daquela população toda. Ele fazia coisas que as outras pessoas não faziam e era odiado por isso, por ser fiel a Deus e temer a Deus. Embora ele passando por tudo isso, depois que ele foge ali, ele permaneceu fiel
a todo tempo. Ele perdeu tudo, mas permaneceu fiel. Foi levado cativo, mas permaneceu fiel. Ele fez tudo que ele tinha que fazer e permaneceu fiel a Deus. E isso, irmãos, mostra que Deus, ele reconhece, ele faz com que você prospere, que você seja livre, que você seja abençoado em lugar até que você não é para ser. Até no lugar onde seus inimigos estão ali, os seus próprios inimigos começam a te ajudar ali, te favorecer. E você pode ver, o rei, quando os filhos de Senaqueribe morrem, que eles matam seu próprio pai, os filhos tomam o trono e vão lá e chamam ele e devolvem para ele o que era dele. Eles não podiam permanecer como estavam, mas eles foram lá, chamaram ele e devolveu tudo que era dele, os seus bens todos novamente. Ou seja, Deus que fez isso. Deus que usou daqueles filhos para poder devolver aquilo que era dele. Ou seja, Deus é fiel. Para aquele que é fiel, aquele que permanece firme. Mas nós temos que ser justo. Aqui a Bíblia fala que ele era justo. Ele emprestava, ele ajudava, ele doava, ele fazia muita coisa ali porque ele confiava em Deus e Deus fazia com que ele prosperava muito no seu caminho, em quantidades e em proteção mesmo de livramento até de morte, mesmo, porque ele teve muito aqui, né? Sim. Então, essa palavra é bonita, é muito interessante, né? Porque fala, no nosso tema dessa semana, Deus impõe limites, né? Mas mais nós que colocamos o limite em tudo, né? Nós colocamos o limite, nós queremos mandar e desmandar da nossa forma. Então, os limites de Deus na vida das pessoas é mais quando a pessoa sai do caminho dele. Então, quando ele já fala, continue firme no caminho de Deus, continue servindo a Deus, independente da situação que você está, independente do que aconteça na sua vida. E tem pessoas que só acreditam que Deus é bom quando tudo vai bem na vida dele. Quando alguma coisa de contrário acontece, começa a perder a esperança, começa a perder a fé, começa a falar que Deus não está olhando por ele. Mas quando está tudo bem, não vê os detalhes onde pode agradecer, onde a gratidão pode entrar, onde pode ver, né, aquela firmeza na tua oração todos os dias, conversando com fé com Deus mesmo, falando: Senhor, muito obrigada, Senhor, eu estou com esse problema, mas eu sei, deixo nas suas mãos, sei que o Senhor vai resolver. Então, os limites que nós impomos aos nossos semelhantes é muito maior do que quando você reclama que Deus coloca limite em alguma coisa na sua vida, que Deus limitou você. Por que Deus limita? Porque tem pessoas que abusam da bondade, abusam do poder, abusam de uma outra pessoa, abusam do dinheiro. Então tem pessoas que vêm abusando dos outros, fazendo mal para os outros através do seu poder. Então Deus tem um poder gigantesco, não há poder maior que Deus, e Deus nos impõe limites, né, para que Ele possa estar atuando em nossas vidas, desde que nós permanecemos, né, diante dEle, caminhando junto a Ele. Se você vira as costas, você desvia o caminho, se você teima de você sair do caminho de Deus, aí Ele realmente impõe limites para você, para que você saia da proteção dEle uma hora, para você tentar, você vai cair para você tentar voltar ali, que está fazendo você voltar para um meio que está te mostrando: olha, sem o caminho de Deus não há salvação, né? Se você não ir firme no caminho de Deus, né, você não vai ter nada na vida. E como Deus é maravilhoso, que Deus deixa tirar, para mostrar para as pessoas o poder dele, muitas vezes, que é tão grande em cima da sua vida, que ele te restitui em dobro tudo aquilo que ele deixou que te tirasse, né? Então, meus irmãos, nunca percam a fé, porque os limites que Deus coloca, era bom para a gente mesmo, os limites da nossa maldade de pensamento, da nossa maldade de sentimento. Isso é que nós teríamos que colocar mais limites, né? Um limite zero, para que a gente não pense mal dos outros, para que a gente não fale mal dos outros, para que a gente seja pessoas melhores. Mas limites com Deus nós não podemos ter, nós temos que estar sempre envolvidos, né, com esse ser tão lindo e maravilhoso, tão divino que é em nossas vidas, que é Deus, que Ele traz para nós essa paz, essa purificação, essa beleza, trazendo um envolto de nós, assim, tudo uma harmonia e tudo saindo bem. Porque quando você tem fé em Deus e você entrega tudo nas mãos dEle, você não coloca limites nessa fé, que você põe tudo, você sabe que tudo está acontecendo de mal na sua vida, mas você coloca a esperança em Deus, Ele vai mostrar para você a vitória no final e ainda te reembolsar, vamos por assim, né? Como se fosse uma parte em dinheiro.
Ele vai te reembolsar em dádivas, em bênçãos da sua vida. Então vamos investir, né, nessa fé, vamos investir em Deus, porque Ele vai fazer a tua vida prosperar, a tua vida sair dessa estagnação. Ele vai fazer com que você ande para frente de uma forma maravilhosa. E vamos fazer isso de coração, né? Porque nós temos que ter o maior respeito por esse ser divino que nos dá a vida, né? Dá o poder de estar aqui. Nós ficamos tantos anos brigando para a gente ter um bem material, para a gente conseguir riquezas, que muitas vezes você só vai atrás de Deus quando você precisa dele, para você fazer um negócio, para você garantir, né, o teu amanhã. Mas você não pensa em Deus no teu dia a dia quando você ganha aquele bem, quando você tem aquela casa maravilhosa que você tanto pediu para Deus, e muitas vezes você esquece de agradecer. Então, meus irmãos, vamos estar sempre sem limites ao lado de Deus, para que Ele possa fazer a nosso espírito evoluir de uma forma tão grande que Ele se orgulhe do filho que nós nos tornamos. Amém? Amém. Que você tenha um final de semana mais que divino. Tenham todos um ótimo final de semana e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Até Amém. segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser.